Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta segunda-feira, dia 27 de agosto, dia de Santa Mônica, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Ai de vocês, guias cegos. Mateus 23, versículo 16. Os antigos profetas, como Isaías e Jeremias, tinham denunciado a má conduta das lideranças do seu povo. Era comum, nessas ocasiões, usarem a expressão ai de vocês. E Jesus assume o modo de falar dos profetas diante das lideranças do seu tempo, particularmente em confronto com o grupo de maior influência sobre o dia a dia do seu povo, o grupo dos fariseus. Eu já expliquei a vocês o papel que tinham os fariseus como grande confraria de homens praticantes da lei de Moisés. Eles marcavam o ritmo da vida do seu povo com a sua forte influência nas sinagogas, nas praças, nas peregrinações, nas rodas de discussão do Templo de Jerusalém. A elite dos fariseus era formada pelos doutores da lei, os mais estudados, chamados mestres, e tidos como guias do povo. Eles interpretavam a lei escrita e oral, sufocando o povo com centenas de mandamentos e normas e discriminando os mais pobres, doentes e sofredores. O Evangelho de hoje traz 3 ais de Jesus contra os fariseus e os seus mestres. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. E as reclamações são 3. Fecham o acesso do reino de Deus ao povo, não entram nem deixam entrar. Quando conseguem converter alguém, fazem dele um ser pior do que eles mesmos. E no fundo, ensinam que os bens materiais têm mais valor do que as coisas de Deus. Jesus os chama de guias cegos. Guias cegos. A cegueira era uma doença muito comum em Israel e em todo o Oriente. Dizem que uma das causas dessa cegueira era o clima. Jesus mesmo curou vários cegos, o de Betesda, o de Jericó e o de Jerusalém. A cegueira é tomada no Evangelho como uma representação espiritual da falta da luz de Deus ou da obstinação em não se ver. Assim, comparativamente, quem não tem a luz de Deus, quem não tem a fé, está se conduzindo nesse mundo como cego. Houve até aquele episódio da cura do cego, em que ele tirou a conclusão: cego mesmo é quem vê, mas não enxerga. Pois bem, nessa denúncia, Jesus está chamando os fariseus de cegos. Não querem enxergar o reino de Deus que chegou com ele. Não querem reconhecer a obra de Deus que está se realizando com a presença do Messias. E o problema não é só estarem cegos. O pior é que, como cegos, estão conduzindo o povo. São líderes cegos. São guias cegos. Vamos guardar a mensagem. Jesus assume a atitude dos antigos profetas, denunciando abertamente a conduta de um influente grupo religioso, os fariseus. Ele tinha dito ao povo que fizesse o que eles ensinavam, mas não imitasse as suas ações. E corajosamente colocou-se frente a frente com eles, reprovando a sua conduta com a linguagem dos ais dos antigos profetas. Ele os chamou de guias cegos. Além de cegos, sem a luz de Deus, fechados à manifestação do reino de Deus, são guias cegos, arvorando-se em líderes, pastores do rebanho de Deus. A aplicação desse texto nos dias de hoje não é difícil. Há muito cego fazendo-se de guia, por interesses de todo tipo. Fique alerta.
Ai de vocês, guias cegos. Mateus 23, versículo 16. 5 segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, identificaste nos ensinamentos dos fariseus e seus mestres mais interesse pelas coisas materiais do que respeito pelas coisas sagradas. Senhor, diante do teu evangelho de hoje, te pedimos 2 coisas. Não nos deixes ser como eles e não nos deixes ser guiados por gente como eles. Teus ensinamentos nos abrem os olhos para corrigirmos qualquer tendência farisaica existente entre nós e para nos acautelarmos contra guias cegos que sempre querem comandar o povo. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. No seu diário espiritual, seu caderno de anotações, continue a oração de hoje, pedindo a Jesus a luz do Espírito Santo para que você possa conduzir sua casa ou aqueles que dependem de você com sabedoria, não como guia cego. Luz de Deus em minha vida, é Jesus quem me convida a ser luz para iluminar o meu irmão. Luz de Deus em nossa vida, é Jesus quem nos convida a ser luz para iluminar essa nação.